Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Tratamos, aula passada, sobre a atividade de montanhismo, sobre a prática de montanhismo. Hoje temos também a prática de atividades realizadas em montanhas, que é a escalada. Então temos duas separações de escaladas. A esportiva voltada à competição, e a escalada realizada no meio natural. Mas vocês bem sabem, já sabem como que funciona a dinâmica da nossa aula, Então convido todos vocês, aqueles que estão deitados, que estão sentados, levanta, fica em pé. Vamos fazer o nosso movimento, fazer aqueles alongamentos para começarmos melhor a aula de hoje. Então no ritmo da música, já sabe lá, que é para aquecer a musculatura, soltando perna, soltando o braço. Joga lá à frente, joga lá atrás, olha aí. Vamos começar hoje com a respiração, então inspira por 3 segundos, mantém o ar e expira por 3 segundos. Bora lá? Fininho, mais uma vez. Mais uma. Olha aí, soltou lá. As mãos vão atrás da cabeça, encosta o queixo no peito. Pro teto. Pro lado. Pro outro lado. Gira a cabeça lá para um lado e para o outro. Joga os ombros lá à frente. Ombros lá atrás. Estica os braços lá à frente. Mexe os dedos, mexe o punho. Olha aí, joga os braços. Os braços atrás. Gira para um lado, gira para o outro. Apresenta bastante movimento. Então, os movimentos fazem-se necessários, Lembro bastante, falo bastante sobre isso, Então, sempre que sobrar um tempinho, faz esses alongamentos para melhorar cada vez mais o aprendizado. Independente da disciplina que vocês estão assistindo a aula mesmo levanta, faz um movimento que ajuda e muito no aprendizado de vocês. Então, como já adiantei aqui para vocês, nós temos duas práticas aqui da escalada. Então, no primeiro plano aqui, à esquerda de vocês, nós temos a realizada em ambiente aberto, que é em minha natureza, e à direita de vocês nós temos o quê? A realizada em espaço fechado, também chamada de escalada indoor. Então temos as duas situações, as duas manifestações de escaladas. Tem uma delas, que agora escalada, como vocês sabem, é uma prática olímpica, uma modalidade olímpica presente nas Olimpíadas, foi demonstrado no Rio em 2016, estaria presente no Japão agora, em Tóquio 2020, mas a Olimpíada foi postergada, foi marcada para ano que vem, então ano que vem vocês vão estar vendo a prática da escalada dentro das Olimpíadas. Então, trazendo a parte histórica, a contextualização histórica da escalada para vocês aqui, que fala o quê? A escalada, também chamada de varapa, é o nome empregado como substantivo comum desde 1898, que é o varap, com a palavra francesa. É o nome de um corredor rochoso, que é o espaço, do Monte Salève, perto de Genebra, onde os alpinistas costumavam se encontrar. É uma técnica desportiva cujo fim é atingir o cume de uma parede rochosa, de um bloco ou até mesmo de um muro de escalada. O terreno varia de alguns metros para o bloco ou o muro de escalada até centenas de metros para as paredes rochosas. Então, dependendo de cada situação, há essa diferenciação. Pode ser paredes curtas na parte indoor, pode ser um pouco mais longas, e paredes rochosas, tipo no meio natural, pode ter centenas de metros. Então, dependendo de cada objetivo, também do preparo, do treinamento de cada praticante da escalada, beleza? Então, aqui temos algumas imagens que retratam a vocês a parte de escaladas, de onde que pode ser realizado. Então, nessa imagem que nós temos situações que podem ser escalada, aqui também temos, então são situações da origem da escalada, Então essa imagem ali diz respeito praticamente ao morro que originou a escalada, Então a prática de subir montanhas teve origem há milhares de anos, conforme algumas pinturas rupestres retratam, datadas de mais de 400 anos antes de Cristo. Mas o esporte, como conhecemos, surgiu na segunda metade do século XIX,
e teve as primeiras competições indoor nos anos 80. Originalmente, a escalada aparece como uma atividade derivada do montanhismo e utilizada como treino para corridas de alpinismo. Então, na aula passada falamos sobre o montanhismo, né? Então, na aula, dentro da história da escalada, né? Então, a escalada também tem sua origem ligada ao montanhismo, né? Então, a escalada como prática esportiva não tem uma origem definida, porque os registros apontam grupos de escaladores em regiões distintas, como Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, fazendo essas escaladas praticamente na mesma época, né? Então, mas o que nós sabemos é que a primeira competição de escalada esportiva, né, aconteceu em rocha natural e foi realizada na Itália em 1985. E um ano depois, na França, né, em Lyon, foi disputada a primeira competição indoor. Então, tivemos as duas situações, né? Então, temos a primeira competição em 1985, e em 1986, a primeira competição em espaço fechado, indoor. Então, temos espaço aberto e depois espaço fechado. Bora para a nossa primeira atividade, então. Temos a atividade que vai falar sobre a parte de iniciação, de introdução à escalada. Fala o seguinte: onde e quando foi realizada a primeira competição esportiva de escalada? Letra A. Não se tem registros do local. Sabe-se que foi por volta de 400 anos antes de Cristo. Letra B. França em 1986. Letra C. Suíça em 1980. Letra D. Itália em 1985. Lembrando, estamos falando de escalada esportiva. Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos. Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era para marcar o quê? Quando foi realizada a primeira competição de escalada esportiva? A resposta correta, a letra D. Isso mesmo, então a primeira competição, estou falando de competição, né? Realizada a primeira competição esportiva de escalada, Itália em 1985, meio natural. Um ano depois foi realizada aí no meio indoor. Então, mas a primeira competição data de 1985 na Itália. Segunda atividade, então, agora descritiva, pega seu caderno, faz as devidas anotações. Vocês vão fazer o quê? Definir escalada. Então, vamos definir o que é escalada. Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade, já voltamos também.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade descritiva que tinha ficado aqui para vocês, que era para definir escalada. Então temos a definição de escalada. O que é? É uma técnica desportiva cujo fim é atingir o cume de uma parede rochosa, de um bloco ou de um muro de escalada. Então é uma técnica desportiva, né? Que a ideia é atingir o cume ou ponto mais alto desse implemento, né? Seja ele uma parede escalada ou um paredão rochoso, tanto no meio natural quanto no meio indoor, no ambiente fechado, né? O objetivo é o mesmo. Então temos aqui a definição de escalada. Então aqui como nós vamos retratar, nós temos a parte que nós falamos na aula passada sobre o montanhismo, né? Como aqui nós estamos tratando da atividade esportiva mesmo, da competição, né? de escalada, então nós temos as associações, as entidades que regulamentam essa prática. Lembram lá da aula passada que nós também tínhamos escalado naquelas entidades? Então, aquelas entidades também ajudam a regulamentar as atividades, mas essas atividades não diz respeito à parte esportiva. A parte esportiva, né, diz respeito a essas entidades aqui. Nós temos a Federação Internacional de Escalada Esportiva, que é a IFSC, temos a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, né, e temos a Federação Internacional de Montanhistas e Escaladores. Mas a parte diz respeito à parte esportiva está retratada aqui, né? A Associação Brasileira de Escalada Esportiva e a Federação Internacional de Escalada Esportiva. Ali o nome é em inglês também, então são as duas entidades que regulamentam a prática da escalada em competição, né? Então, quando nas Olimpíadas, por exemplo, que existe a competição, então são essas duas, principalmente, as duas não, né? Porque a Olimpíada não será no Brasil, né? Mas a IFSC que vai regulamentar, que vai estar junto ao COI, que é o comitê que organiza as Olimpíadas, né? Regulamentando a prática da escalada. Então aqui dessa imagem podemos ver o quê? Aqui é uma parte de escalada indoor, realizada em ambiente fechado. Pode ver que nessa parede aqui tem vários graus de dificuldade, né? Então temos desde os mais básicos até paredes, situações de negativa. Então quando vira o corpo é chamado de negativa no meio, né, de escaladas, né? Então temos várias situações que são retratadas aqui. Então são situações mais fáceis, vários níveis. Então dependendo do grau que de cada praticante está, né? Então tem situações distintas no meio indoor, paredões feitas especificamente para isso. Pode ser utilizado para treino ou até mesmo para competição, né? E também nós temos aqui, dentro do meio indoor, nós temos a esportiva, que é onde realiza-se a competição, né? Então ela é uma modalidade olímpica que foi demonstrada no Rio em 2016, né? E iria estrear em 2020, né? Agora estreia em 2021 em Tóquio. Então são 3 disciplinas distintas. Então dentro da competição de escalada nas Olimpíadas, nós vamos ver 3 distinções, 3 disciplinas, que é chamada, né, 3 modalidades diferentes de escalada, que é a Speed, a LED e a Bouldering, que são as 3 modalidades presentes nas Olimpíadas. Os atletas competem nas 3. Cada escalador competirá em todas as 3 disciplinas, como é colocado aqui, né? Sendo que a classificação final vai determinar o resultado. Então, dentro da classificação de cada uma das disciplinas, como os atletas vão praticar todas, né? Então quem obtiver as melhores classificações, juntando todas elas, né, haverá a premiação dentro das Olimpíadas. Então temos as 3 disciplinas da escalada dentro dos Jogos Olímpicos. Então aqui está retratado uma das disciplinas da escalada, né? Então temos aqui um paredão, onde os atletas estão subindo esse paredão, sempre o quê? Com a presença da corda. Então essa corda também dá suporte à segurança dos atletas, né? Então temos aqui um paredão da escalada esportiva. Então esse paredão é do Speed, que é a disciplina de velocidade. Então faz jus à tradução literal, né, da palavra Speed. Então com um número menor de praticantes, né, a escalada Speed é vencida pelo esportista que chegar primeiro ao final da parede, como o próprio nome sugere, né? Então velocidade. É realizada em paredão de 15 metros com a inclinação fixa de 5 graus negativos, em uma pista igual, né, com agarras colocadas nos mesmos lugares. O importante aqui é a velocidade e não a dificuldade. Então nessa imagem aqui retrata o quê? Pode ver que os pontos de ambas as pistas estão no mesmo lugar, então todas
as pegadas serão no mesmo local, então a pista é igual tanto a quanto a B, para que o atleta assim não consiga privilegiar ou deixar o outro também em desvantagem, né? Então é igual para que assim seja igualitário, né, para que ver quem chega primeiro. Então quem chegar antes, quem chegar primeiro no final, né, é o vencedor. Essa modalidade é chamada Speed. A outra modalidade que nós temos, saindo do Speed, né, é a LED, que é a dificuldade que é a disciplina de dificuldade. Então ela é realizada em muros de cerca de 15 metros de altura. O atleta vencedor é aquele que chega mais alto, superando todos os desafios que os caminhos de agarras montadas por especialistas oferecem, né? Cordas são utilizadas para segurança devido à altura, mas o atleta não pode usá-la para erguer-se. Ele conta apenas com as agarras. A principal característica da modalidade é a resistência, pois são escaladas longas e difíceis, como vocês podem ver, né? Então, um paredão de 15 metros é bastante alto, né? Então, e muito difícil de realizar. Como vocês podem ver aqui, né? Então aqui são pontos que são colocados, as agarras que são colocadas para os atletas vencer. Então tem situações de negativa, tem situações de pontos longe do outro, então há muita dificuldade para o atleta para estar realizando essa prova, que é LED. E em nenhum momento dentro da escalada, os atletas podem utilizar da corda para subir, né? Então ele não pode, por exemplo, a corda está aqui, ele não pode colocar a corda nesse outro gancho aqui e utilizar a corda para subir. Então a corda é apenas como segurança, tem que ser deixada do lado. Então eu nunca vou estar utilizando da corda para obter vantagem. Então a corda é somente um quesito segurança. Caso o atleta acabe escapando, ele não vai cair no chão, né? Não vai acabar se machucando. Então temos a outra prova que é a lead, que é a dificuldade. E a última prova aqui, que é o bouldering, que é a última modalidade, a outra disciplina, né, que é como é chamada da escalada, dentro das Olimpíadas. Então, o que é o boulder? As paredes têm em torno de 4 metros de altura, como são mais baixas, né, então os atletas não utilizam de corda. A segurança, nesse caso, é feita por colchões que são colocados embaixo dessas paredes. É considerada a categoria mais explosiva, pois exige força, técnica e uma variação de movimentos complexos. Há módulos no paredão que apresentam desafios diferentes, né? Então, dentro da bouldering, são 5 linhas com 5 minutos disponíveis para cada uma dessas linhas, né? O objetivo é chegar ao topo com o menor número de tentativas possíveis. Então, a ideia é o quê? Ascender ao topo dentro dos 5 minutos, né? Então, são 5 linhas de 5 minutos, eu tenho que chegar no topo caindo o menor número de vezes possível. Aquele atleta que cair menos é o vencedor. Então, a ideia não é tempo aqui, sim o menor número de queda, que é o que é colocado nessa animação aqui, né? Então podemos ver que esse atleta aqui está aguardando, provavelmente recuperando, estava subindo, né? Acabou caindo, vai voltar novamente à prática. A mesma situação está acontecendo com o outro atleta aqui, né? Então está começando a fazer a atividade, pode ver que não é uma parede alta, né? Uma parede baixa, então por isso que não há necessidade de cordas, mas para a segurança deles, embaixo ali existe colchão, como as quedas são bastante corriqueiras, né? Acontece bastante, então traz maior segurança ao atleta dentro da boulder, que é uma das disciplinas da escalada nas Olimpíadas. Bora para a nossa atividade então? Falamos da escalada, das disciplinas presentes nas Olimpíadas. Temos a nossa atividade que diz respeito a isso. Então, atividade descritiva, faz anotações lá, fala o quê? Na disciplina LED da escalada esportiva, como um atleta é considerado vencedor? Vê lá, volta nos conceitos, volta novamente, faz anotações lá que fala sobre a disciplina LED, como que caracteriza o vencedor. Vamos ter um tempo, já voltamos.
E voltamos com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Na disciplina LED, como da escalada esportiva, né? Como um atleta é considerado vencedor? Resposta correta lá então, o quê? A disciplina LED é uma parede de aproximadamente 15 metros de altura. O vencedor será aquele que chegar mais alto, superando todos os desafios que os caminhos das agarras montadas oferecem. Então essa daí é a modalidade LED dentro das Olimpíadas. Temos mais um aqui que fala sobre a outra disciplina da escalada. Então temos a outra disciplina que falou aqui. A disciplina Speed da escalada esportiva, como um atleta é considerado vencedor. Então tivemos a primeira modalidade, agora temos a segunda disciplina, né, na modalidade, a segunda disciplina da escalada dentro dos Jogos Olímpicos, que fala sobre a Speed, como que caracteriza o vencedor. Um tempinho para você responder, já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que falava sobre a disciplina Speed. Então, como que nós conhecemos o vencedor? Então, a atividade é realizada numa parede de 15 metros de altura. O vencedor será o atleta que chegar primeiro ao final dessa parede. Lembra lá? Então, os pontos de seguração no mesmo local, as pistas são iguais, então os atletas saem ao mesmo tempo. Aquele que atingir o ponto final, o final da parede, né, é o vencedor. Então é questão de velocidade que fala, literalmente, né, a palavra speed, velocidade. Agora nós saímos da parte de competição de escalada, nós falamos das escaladas que estão presentes nos Jogos Olímpicos, que existem competições da escalada, e vamos falar da escalada ao ar livre. Então são essas escaladas feitas em paredões rochosos. Então agora nós saímos do meio indoor, então toda a parte de competição dentro das Olimpíadas é feita em paredões específicos para isso. Então são paredões artificiais, criados para isso, dentro de um espaço fechado que é chamado de indoor. Agora nós vamos para o ar livre, então é o espaço natural. Como que caracteriza então a escalada ao ar livre? Então a escalada ao ar livre, os paredões, são utilizadas apenas as reentrâncias das rochas como agarras. Então não existem agarras específicas como existem no indoor, né, que tem os pontos certinhos. Já ao ar livre, então somente esses pontos, as reentrâncias que a própria rocha oferece. Então é feito no meio natural. A natureza vai se encarregar do cenário, né, e de ajudar a manter o espírito de aventura da atividade. Então existem dentro da escalada ao ar livre, existem 3 tipos também, que é a solo, a livre e a artificial. Então vocês vão ver cada uma dessas situações distintas. Dentro da esportiva da competição nós tínhamos 3, e aqui no ar livre nós também temos 3 estilos, solo, livre e artificial. A primeira delas é o quê? É a escalada solo. Como que a escalada solo se caracteriza? Então, nela, paredões rochosos são escalados sem que o escalador use algum equipamento de segurança, nem mesmo cordas. Lembra lá nas aulas de segurança que existia equipamentos, que os equipamentos devem ser utilizados? Aqui também. Então, nessa solo, esses equipamentos geralmente são deixados, não são utilizados. Mas isso só é realizado por atletas altamente treinados. Então, são pessoas que se dedicaram muito tempo à escalada. Então, não é qualquer um que vai fazer escalada sem equipamento de segurança. Não é aconselhável, nem pode realizar, né? Porque uma queda ali, com certeza, pode levar a pessoa, além de todas as fraturas, né, a óbito também, né? Então, não é aconselhável, somente pessoas altamente treinadas que podem realizar essa prática de escalada solo. Então, a modalidade que é adotada pelo atleta Alex Honnold, né, que ficou famoso após escalar usando apenas mãos e pés, sem cordas, o Monte El Capitan, que é um paredão de 975 metros, né, que fica no parque de Yosemite, nos Estados Unidos. Então, Yosemite é o parque dos Estados Unidos, que ele realizou essa escalada. Então, essa façanha, essa escalada, virou até um famoso documentário que foi até premiado com o Oscar, né, que é um documentário chamado Free Solo. Então, se vocês procurar lá esse documentário, vocês vão ver que ele vai estar realizando essa escalada sem equipamento de segurança algum. Então, a questão de atividade da disciplina solo, né, dentro da escalada, então é essa situação aqui, né? Então pode ver que o atleta não tem equipamento de segurança nenhum, mas isso é somente para atletas muito e muito treinados que podem estar realizando essa prática, né? Pessoas que estão iniciando nunca devem realizar, sempre tomando todas as seguranças necessárias. Então, para aqueles que querem iniciar na escalada, recomendo isso aqui. A livre ou a artificial, que são as duas que nós vamos ver a seguir. Então, a livre também, alguns aqui no Brasil, acabam chamando de escalada esportiva também, leva esse nome. Mas para nós separarmos a parte esportiva de competição, nós trazemos aqui para vocês essa parte aqui chamada de escalada livre. Então, da escalada livre, o praticante também só usa as reentrâncias das rochas, nós podemos ver na imagem aqui, né? Para erguer-se, mas sempre está protegido por equipamentos de segurança, como a corda. Então, nós podemos ver aqui nessa imagem, né, que fica fácil de retratar. Então, a corda que faz a segurança do atleta, do praticante, né, então ele está sempre utilizando da corda para dar segurança. Assim como na competição, né, aqui também eles não utilizam da corda para se levantar. Então, ele não vai, por exemplo, pegar essa corda, botar nesse outro espaço, nessa outra marca que tem aqui, né? Nesse outro mosquetão que tem ali, engatar ali e utilizar da corda para subir. Não. Então ele vai sempre utilizar
das mãos e dos pés, a corda somente para trazer segurança para ele. Então aqui nós temos a prática da escalada livre. E a outra é a artificial. Então tivemos a solo, a livre, agora nós temos a artificial. O que difere a artificial da livre? Então na artificial eles utilizam pontos, além das fissuras da rocha, né? Eles utilizam pistons, que são essas marcas aqui, essas agarras que são colocadas na rocha para favorecer, né? Para ajudar eles na escalada. Então temos a situação retratada nessa imagem aqui, que fica bastante característico, né? A escalada artificial. Além das reentrâncias das rochas, então utilizam-se outras marcas, outros equipamentos, né? Que são colocados, fixados na rocha para ajudar também na escalada. Então, já procurado bastante para pessoas que estão iniciando, né, que favorece e muito a sua prática. Então, temos as 3 modalidades de escaladas ao ar livre. Então, aqui está sendo retratado, então, as 3, né, no caso aqui nós temos uma aqui com equipamento de segurança, a outra ali também com equipamento de segurança, e nessa daqui é sem equipamento de segurança algum. Então, temos o solo, a livre e a artificial retratada aqui, né? Como podemos ver que ele está utilizando também de outros acessórios, né? Para estar ajudando ele na subida da rocha e fazendo a sua escalada. Bora para a nossa atividade então? Falamos sobre a parte da escalada ao ar livre, então temos algumas atividades aqui. Temos o seguinte, atividade objetiva, né? Só marcar lá a resposta correta. Quais das modalidades de escalada ao ar livre que utiliza apenas das reentrâncias das rochas para escalar, porém sua prática é feita com equipamentos de segurança? Qual modalidade é essa? Letra A, solo. Letra B, livre. Letra C, artificial. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Volta lá, revê os conceitos, faz as anotações. Já voltamos com a correção dessa atividade. E voltando, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Das modalidades escaladas ao ar livre, que utiliza apenas das reentrâncias das rochas para escalar, porém sua prática é feita com equipamentos de segurança. Estamos falando da modalidade livre. Então, na modalidade livre, utiliza-se equipamentos de segurança, mas não utiliza-se nenhum outro equipamento para favorecer, facilitar. Então, não há nenhum ponto artificial colocado. Então, na livre é apenas as reentrâncias das rochas, mas para essa prática também utiliza-se a corda, né, que vai dar muito mais segurança, vai trazer muito mais segurança ao seu praticante. Então, para fecharmos aqui para vocês, trago dentro do quadro Saiba Mais, né, vídeos que vão retratar sobre as escaladas. Então, nos dois primeiros aqui
São reportagens que vão falar sobre a escalada presente nas Olimpíadas. Então baixa o material lá, já baixa os slides, clica no link que é direcionado para essas reportagens. Então você vai conhecer mais, vai visualizar melhor a prática da escalada dentro dos Jogos Olímpicos. Então fica fácil também de visualizar, melhora bastante o conhecimento. E na última aqui para vocês eu trago o quê? É o trailer daquele, lembra que nós falamos lá da prática da escalada solo? Então aqui é o trailer que vai falar, que retrata, que mostra um pouco sobre o documentário, né, dessa escalada. Então eu recomendo você sobrar um tempinho e assista esse documentário que retrata como que foi toda a escalada do praticante, né, solo, sem equipamentos de segurança nenhum. Você vai estar vendo todas as dificuldades passadas por esse praticante. Então eu recomendo bastante, assista o trailer, se interessar, chamar atenção, procura lá o documentário, né, e assiste, que vai ajudar aí muito no aprendizado de vocês. E assim, pessoal, fechamos a nossa aula de hoje, que tratamos sobre a escalada. Dividindo ela, nós temos o quê? A escalada presente nos Jogos Olímpicos, né, de competição, e temos a escalada realizada em ambiente natural, em ambiente aberto. Então temos os dois tipos de escalada. Então agradeço a companhia de vocês, peço que realize a atividade dentro do Classroom, clica lá, abre as atividades, clica no primeiro link, faz as atividades, garanta a sua presença na aula de hoje. Sua presença é bastante importante. Então, forte abraço, me despeço de vocês e espero encontrá-los bem na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!